Graça e paz, hoje é o nosso 34º dia de oração nessa caminhada dos 40 dias e vamos seguir nesses dias que restam conhecendo mais a Deus, porque é muito importante que um servo de Deus, uma serva de Deus conheça este Deus Todo-Poderoso. Claro que nosso conhecimento ele é um pouco limitado, porque só podemos conhecer aquilo que Ele já nos revelou e aquilo que as Escrituras nos ensinam. E por isso vamos seguir conhecendo os atributos de Deus e hoje vamos conhecer mais dois, a imutabilidade e a infinitude de Deus. E imutabilidade significa que Deus não muda. Não quer dizer que ele esteja imóvel ou inativo, mas ele não se altera, cresce ou se desenvolve. E a Bíblia ensina sobre essa imutabilidade de Deus. Vamos ler o que diz Malaquias 3, versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Veja que nessa palavra de Malaquias, ele fala que os descendentes de Jacó não foram destruídos. Veja que grande amor, né? Já vimos que um dos atributos de Deus é o amor. E realmente, por ele ser amor, ele também nos perdoa das nossas transgressões. E ali, ele não muda. Ele tem esses atributos e ele é fiel naquilo que ele é, pelo que ele é. E por isso nós temos que cada dia valorizar esse nosso Deus tão grandioso, que é um Deus que não muda. Por isso nós temos que conhecer esses atributos para entender e nos relacionar melhor com esse Deus tão maravilhoso. Vamos ver o que diz a palavra de Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Veja que nessa palavra ele também nos fala de um Deus que é o Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. A imutabilidade de Deus também nos conforta e nos encoraja, pois sabemos que suas promessas não falharão, porque Ele não muda, Ele é fiel. A palavra de Deus em 2 Timóteo 2, versículo 13, nos diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Veja que Deus também mantém sempre a mesma atitude com relação à promessa. Mas nós temos que esquecer que também já falamos que Deus, embora seja amor, e como um pai, ele corrige o filho que ama, ele também tem a mesma atitude contra o pecado. Porque ele é sem sombra de variação. Então não é só porque ele realmente é fiel mesmo na nossa infidelidade, já falei que nós vamos colher aquilo que plantamos. Mas temos que entender que ele é amor, ele é eternidade, ele realmente é imutabilidade. Ele é um Deus que não muda. Ele continua sendo fiel, ele permanece fiel. Por isso temos que buscar nesse dia. Nós temos que nos assemelhar àquele que nos criou, porque um dia ele nos criou como a sua imagem e semelhança. E ali ele fala, ele permanece fiel. E se somos infiéis, ele permanece fiel, porque nós temos que voltar a ser fiéis. No que nós temos sido infiéis, vamos voltar a essa essência, porque essa era a essência do princípio. Porque no princípio fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele não muda com relação ao pecado. Mas nós é que temos que mudar. Temos que já deixar o pecado. E assim como ele permanece fiel, voltemos a nós a termos essa fidelidade com aquele que nos criou. Porque um dia fomos chamados à sua imagem e semelhança. Voltemos à essência. Um outro atributo que nós vamos ver hoje é a infinitude, que significa que Deus não tem limites ou limitações. Ele não é limitado, nem pelo tempo, nem pelo espaço. As Escrituras descrevem essa qualidade divina. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em 1 Reis 8, 27, que nos diz assim: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo nos mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Veja que aqui essa descrição de Salomão fala que não tem como ele habitar. Ele é a infinitude. Ele realmente é algo que a gente não pode contar. Mas sabemos o quanto ele é maravilhoso. O quanto ele é tremendo.
e o quanto Ele é poderoso. A palavra de Atos 17, 24 e 28 nos diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Veja que linda essa palavra, ele fala que Deus fez todas as coisas. E eu lhe pergunto, se Ele fez todas as coisas, inclusive a nós, será que Ele não te conhece? Será que Ele não sabe o que você está sentindo? Será que Ele não sabe por que você tem vivido o que tem vivido ou o que tem acontecido com você? Será que está alheio? Aquele que criou o olho não viu? Aquele que criou o ouvido não ouviu? Pense nisso. E segue conhecendo a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele te conhece, Ele criou todas as coisas. E aqui, como fala, Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-lo. Realmente, Ele quer que nós o encontremos. Por isso, Ele se manifestou de tal forma que nós podemos tatear, tocá-lo. Não na magnitude que Ele tem, mas nós podemos tocá-lo quando nós olhamos a sua grandeza, o seu poder e o quanto Ele tem se manifestado aos nossos olhos. Quando eu olho os céus, eu realmente posso tatear Deus. Eu posso ver a magnitude, o poder, a glória dEle. Quando eu vejo o dia amanhecendo, eu vejo Deus. Então veja que nós podemos realmente tatear Deus e reconhecê-lo. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Por isso nós temos que entender que quanto mais conhecemos a Deus, podemos enxergar que aquilo que estamos vivendo ou passando é tão pequeno diante desse Deus tão poderoso ao qual nós servimos. Então a infinitude não é a mesma que a onipresença. A infinitude aponta mais para uma transcendência de Deus, já que não está limitado pelo espaço, e a onisciência aponta para a imanência de Deus, já que está presente em todos os lugares. Vamos entender que, quando nós pensamos nesse grande Deus, pensamos que nós somos tão pequenos, mas mesmo assim Ele se importa conosco. Ele não cabe nos lugares, como Salomão falou, Ele não cabe dentro de um templo, mas Ele quer habitar dentro do nosso coração. Ele quer fazer parte da nossa vida. E quanto mais conhecemos a esse Deus Todo-Poderoso, com certeza, nós vamos confiar de que Ele é poderoso para cuidar de nós, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é amor, Ele é eternidade, Ele é imutabilidade e Ele é infinitude. Que Deus abençoe esse nosso dia de oração e sigamos conhecendo esse Deus Todo-Poderoso que nos ama de grande maneira e que deseja que nós possamos encontrá-lo e que nós possamos realmente encontrá-lo e confiar nele. Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe.